você está usando as referências na hora de ilustrar do jeito certo? Me responde uma pergunta. Quando você começa a ilustrar, você reúne algumas fotos e de repente você gostou muito de determinada pose ou determinado elemento que está na sua referência e você fica se perguntando, será que eu posso adicionar esse item na minha ilustração ou eu vou estar cometendo plágio se eu fizer isso? É antiético eu utilizar referências na hora de ilustrar? Já aconteceu com você? Já passou essas perguntas pela sua cabeça? Então fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou falar tudo sobre referências e como usar da maneira correta na hora que você estiver criando as suas artes, as suas ilustrações para clientes. Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para saber sempre que eu postar vídeo novo, já dá um like aqui nesse vídeo. E agora, bora para o conteúdo. Muitos artistas evitam ou têm medo de usar a referência justamente porque têm medo de serem vistos por outros artistas e também pelos seus próprios clientes ou público-alvo, como pessoas que copiam coisas que já existem. Só que o que acontece, gente? É meio que inevitável você colocar elementos que já existem, porque tudo que a gente ilustra, na verdade, já existe. O que você pode fazer é mudar alguns detalhes, como, por exemplo, colocar um cabelo colorido, ou um corpo de um tamanho irreal e assim por diante na hora que você estiver criando personagens, por exemplo. Mas nada te impede de pegar uma foto real de uma pessoa real e customizar para o seu estilo aquela foto. Como, por exemplo, transformar esses personagens reais, essas pessoas reais, em personagens cartoon, ou até mesmo mudando alguns elementos que vão fazer com que essa arte se torne algo irreal. Ou seja, se torne uma ilustração e não necessariamente uma cópia fidedigna de uma fotografia ou em uma imagem que você tenha pego na internet. Mas afinal, pessoas que ilustram realismo, elas estão copiando o tempo todo? Nesse caso, você não pode acusar um artista que desenha realismo de plagiador, até porque ele é um artista realista, ou seja, ele precisa traduzir todos os detalhes que contém em uma foto ou em uma pessoa que ele está vendo ao vivo, por exemplo. Então eu entendo que o uso de referências seja um tópico bastante sensível quando é abordado por ilustradores, mesmo porque sempre surge esse questionamento. Se eu não ilustro realismo, então eu não posso usar referências, porque senão eu vou estar copiando e plágio é crime, então eu não posso usar referências de jeito nenhum. O que acontece quando você não usa referências? É muito provável que na hora que você começar a ilustrar, você vai estar diante de uma tela em branco e literalmente você não vai conseguir se movimentar. Você vai ficar paralisado ali, olhando para aquela tela, aquela folha em branco e nada vai vir da sua cabeça. Nenhuma ideia vai brotar para você ilustrar. Por isso é muito importante que você use sim e perca o medo de usar referências. Você só precisa saber como usar da maneira correta. E eu vou citar aqui ao longo do vídeo alguns exemplos, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como fazer isso de um jeito correto e íntegro, que não vai te prejudicar, não vai fazer com que você seja acusado de plagiar qualquer outro artista ou qualquer pessoa, fotógrafo e donos de imagens por aí afora. Mas antes de te mostrar esses exemplos, eu preciso que você entenda a importância de você reunir referências. Muitos artistas, design gráficos, inclusive, eles têm que reunir alguns elementos e quando ele te manda um briefing, quando você precisa fazer um logo, por exemplo, eles te mandam um briefing e pedem para você descrever exatamente o que você gostaria de incluir naquele logo. Nessa descrição, existe uma parte do briefing que normalmente eles pedem referências. Então, me mande um print ou me mande uma imagem de logos do estilo que você gostaria de ter no seu. Isso nada mais é do que coletar referências. Então, se um design gráfico que vai fazer uma logo para uma marca que vai aparecer aí mundo afora e quem sabe se tornar famosa e reconhecida, porque você, que é um ilustrador, não poderia usar referências. Ou até mesmo quando você quer visualizar algumas imagens para construir algo, para construir uma casa, por exemplo. Você não vai lá no Pinterest procurar inspirações, que a gente fala, para decorar o seu banheiro, para decorar a sua sala de jantar, decorar a sua sala de estar e o seu quarto e assim por diante. Você não vai lá procurar e na hora de mostrar para o arquiteto, você não fala, eu queria nessa cor, mas eu queria
com outra cadeira, diferente da que tá aqui. Eu quero colocar essa outra cadeira, daí você pega outra referência. Não faz isso? Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer quando a gente estiver ilustrando. A gente vai coletar mais de uma referência, depois a gente vai utilizar alguns elementos de cada uma dessas referências para construir a nossa obra 100% original. O que você não pode fazer quando o assunto é referência? Copiar exatamente um pouquinho daqui, um pouquinho dali e juntar tudo e falar, olha aqui o que eu fiz. 100% inédito. O que você pode fazer é pegar, sim, alguns elementos de cada coisa, mas mudar. Por exemplo, a cor, o traçado, o tamanho, o formato, a largura e assim por diante, fazendo ajustes até que se enquadre no seu estilo. É diferente do que acontece com designers gráficos, porque pode acontecer de um designer fazer colagens e quando isso acontece, não pode ser considerado plágio, uma vez que ele está pegando várias imagens que já existem e juntando tudo em um só lugar, como acontece, por exemplo, na capa do livro Orgulho e Preconceito. Se vocês repararem nessa capa, todos os elementos que estão aqui já existem. E isso daqui não é uma ilustração, isso daqui é uma colagem. Assim como na parte de trás do livro acontece. Tenho certeza que você já viu esse selo. Era muito usado para selar cartas no passado e recentemente algumas pessoas quando vão casar gostam de colocar esse efeito, pega uma vela e prensa assim para colar o convite. Assim como eu tenho certeza que você já viu um espelho nesse formato, uma flor desse formato. Isso daqui são imagens que foram juntadas e coladas para criar essa capa aqui, 100% original. Isso aqui pode ser considerado plágio? Não, porque é uma colagem em um formato de design amplamente aceito e conhecido. Então, por isso, não é considerado plágio. Ilustradores seguem basicamente o mesmo princípio de usar vários elementos de várias referências diferentes, juntarem esses elementos para então criar uma obra original. A diferença de um ilustrador para um design nesse momento é que a gente não vai recortar imagens e colar, como essa capa do livro que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ou para fazer um logo, por exemplo. Porque o princípio da ilustração é que você faça algo à mão, seja de forma tradicional, ou seja, usando folha e lápis ou caneta, seja fazendo a sua arte de maneira digital, não importa. O que é considerado cópia e é considerado errado na hora de usar referência? Você, por exemplo, imprimir uma foto ou uma imagem, colocar por baixo de uma folha em branco, então a imagem viria aqui, ou até mesmo em um papel manteiga e copiar em cima. Quando eu era criança, eu fazia muito isso. Por exemplo, tinha uma revistinha de pintar e eu queria desenhar. Nos meus momentos de lazer, eu colocava essa folha da revistinha embaixo de uma folha em branco e ia passando em cima o traço. Fui eu que fiz? Foi, mas fui eu que criei? Não. Se eu tivesse divulgado para o mundo naquela época, falando, olha só o desenho que eu fiz, seria plágio, porque não fui eu quem criei, eu simplesmente copiei. E cópia não é criação. A grande diferença aqui, quando a gente é adulto e ilustrador profissional, é quando a gente pega uma referência e faz mudanças nela para o nosso estilo. Como, por exemplo, essa imagem que eu tô deixando aí para vocês na tela. Nessa imagem, a primeira referência, olha só, é uma foto de um homem real. Esse homem existe. E eu adaptei, mantive as mesmas cores, mas tá num estilo cartoon. Os olhos dele são de formato diferente, todo o rosto é de formato diferente e você vê que isso é uma ilustração, isso não é uma cópia fidedigna. Tem um outro ponto aqui. Nesse caso, eu tava fazendo esse desenho apenas para estudo. Esse desenho não foi comercializado, não se tornou uma ilustração comercial. Inclusive, eu fiz 2 outras versões do mesmo personagem, com formatos de olho diferente, enfim, para realmente estudar sobre desenho. Eu fui olhando a referência e fui desenhando do lado, sem colocar nada por baixo, sem colinha. Agora que você entendeu um pouco mais sobre o uso correto de referências na hora que você for criar uma ilustração do zero, pode surgir a pergunta: tá bom, Luísa, e em relação a fan art, é considerado plágio? Pra quem não sabe, fanart é quando você ilustra algo que já existe, como por exemplo, super-heróis, e você precisa fazer de forma fidedigna, justamente por ser uma ilustração que um fã faria. Não precisa ser realmente
fidedigno, precisa ser igual ou muito parecido. Não é considerado plágio porque as fanarts são usadas principalmente para ilustradores que gostariam de trabalhar em estúdios ou até mesmo empresas que fazem quadrinhos. Por exemplo, na Marvel, você precisa saber desenhar os principais heróis, mesmo porque em algum momento vai cair para você desenhar aquele herói. Se você quiser inventar moda, as pessoas não vão reconhecer aquele herói. A mesma coisa acontece em estúdios de ilustração, em que vários artistas contribuem para o mesmo desenho, para desenvolver o mesmo desenho e criar o mesmo desenho. É como se fosse uma empresa, estúdio de ilustração, em que cada funcionário desenvolve e desempenha uma parte do processo. E quando a gente junta tudo, forma a arte final. Então, você precisa saber fazer os mesmos desenhos que o seu colega do lado sabe fazer. Se você é um ilustrador e não se enquadra em nenhum desses quadros, que são trabalhar em estúdios de ilustração e criar fanarts, você não deve copiar exatamente as suas referências, e sim adaptá-las para criar algo completamente novo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Também aproveito para te convidar a me seguir nas outras redes sociais, TikTok e Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, é o mesmo @, e por lá eu posto conteúdos diários para te ensinar a viver de arte por meio da ilustração. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!